O tempo é legal. O tempo é legal. Eu acredito totalmente na pedagogia Waldorf, muito além dos muros da escola Waldorf, né? Eu percebo que tem não é um dilema, mas tem ali, nessa questão da pedagogia Waldorf, que traz um currículo maravilhoso, que traz ferramentas incríveis. Ela tem sim uma capacidade de que a gente realize uma transformação em cada um de nós, primeiro. E depois a gente pode oferecer isso para os jovens que assistem o que a gente faz com a gente diante deles. É nessa transformação que eu acredito. Que a gente tem várias aulas diferentes e a gente tem muita coisa Waldorf, que a gente se suja. Daí meu pai sempre diz que criança Waldorf se suja. Porque tem criança tradicional que se limpa. Estranho, né? Nunca vi uma coisa dessa. Porque tem criança que diz assim: ai, se sujar e se limpar. Fica sujo. Waldorf diz assim. Eu estudei na primeira escola Waldorf do Brasil, né, a escola Rudolf Steiner, que na minha época chamava Escola Higienópolis, que vinha lá do bairro Higienópolis, depois foi para uma outra região em São Paulo. E eu hoje digo que é a matriz, né, já que a gente tem uma infinidade de escolas Waldorf distribuídas pelo país todo hoje. Eu fiz o primeiro ano numa escola pública. Fiz o meu jardim da infância numa escola de freira. Depois fiz o meu primeiro ano numa escola pública e a partir do segundo ano eu entrei na Rudolf Steiner e fiquei até o 12º, né? Então fiquei 11 anos lá. Essa semana eu estive em São Paulo e troquei mensagem com os meus quase 40 colegas daquela época para ver quem tinha tempo para a gente tomar um café junto, né? Para mim já mostra um pouco isso que você não encontra em qualquer lugar, né? Você pensar lá num grupo que tinha 8 anos, 9 anos e até hoje se relacionam, se encontram. O nosso grupo mesmo está cada um num canto do mundo, tem gente na Tailândia, tem gente na Alemanha, tem gente nos Estados Unidos, enfim, lugares mais diversos, espalhados pelo Brasil também. Tem um pequeno grupo que está em São Paulo, mas o resto está todo espalhado. E tem um laço muito profundo que eu acho que é difícil até da gente explicar. O fundamento e os objetivos assim, principais da pedagogia é criar um ser humano livre, munido de vontade, que seja possível tomar decisões e seja criativo na vida adulta. Muitas pessoas diferentes, das mais diversas áreas, escutavam as conferências que o Steiner proferia, que eram muitas. Então tinham artistas, tinham pastores das igrejas da época, enfim, pessoas das mais diversos setores da sociedade. E à medida que essas pessoas se interessavam e tinham talvez alguma ideia, uma inspiração para trazer a fundamentação da antroposofia para a sua própria prática, dali nascia algo novo dentro da antroposofia, né? Que são caminhos de prática no mundo. Então a medicina antroposófica surgiu de uma pergunta da Ida Wegman para o Steiner. Ela era médica e se interessou em fazer uma medicina baseada nesses fundamentos. Surgiu a agricultura biodinâmica e da pergunta do Emil Mold, que era
um administrador de uma fábrica e ele tinha um interesse muito genuíno na questão da trimembração do organismo social, no impacto que uma educação pudesse trazer para os jovens, e ainda uma vontade de cuidar muito bem das famílias ligadas nessa fábrica, né, que ele administrava. Então ele trouxe uma pergunta de ordem pedagógica que fez nascer então o projeto da primeira escola Waldorf, que é uma escola que ganhou esse nome Waldorf por conta do nome da fábrica, né? Que era Waldorf Astoria, a fábrica, e aí a gente chama ainda de pedagogia Waldorf. Mas o método, ele olha a criança como um ser humano integral, e a criança inicia o aprender pelo movimento de recapitular o caminho da humanidade. Então, num jardim de infância Waldorf, o brincar é o principal, porque a criança faz com o seu corpo coisas que vão prepará-la para quando entrar o aprendizado das letras, a criança entra com uma prontidão, porque nasce do corpo para fora o aprendizado. E aí, do primeiro ano em diante, cada ano tem um currículo que é preparado para aquela fase que a criança está vivendo. E a escola Waldorf não tem nada uniforme, as crianças são tratadas como individualidade. O porquê eu escolhi a pedagogia Waldorf? Primeiro porque para minha filha eu havia necessidade, vejo a necessidade nas crianças de uma escola mais humanizada. Esse é o primeiro ponto, da humanização da escola. Exceto a pedagogia Waldorf, as outras escolas têm um caráter de presídio mesmo, horários, tarefas, uniforme, né? Se você comparar com o presídio tem uniforme e essas escolas tradicionais impõem um uniforme para a criança como se fosse um padrão, e cada criança tem um jeito de pensar e agir, né? Então, e a escola Waldorf, ela tem isso de olhar por cada criança, um indivíduo único, né? E é por isso o meu motivo de colocar minha filha na escola Waldorf e traçar esse caminho o resto da minha vida. Inclusive, a minha esposa está grávida agora e a gente já sabe que quando nascer, a primeira escola que vai é no sistema da pedagogia Waldorf. E não muda só a criança, muda toda a família. Então não é uma pedagogia só voltada para a criança, é uma pedagogia que é voltada para a família toda. Os setênios é um ritmo, né, que acompanha a vida humana. Então, a cada setênio você tem novas possibilidades, capacidades para desenvolver, né? Então, a gente tem os 3 primeiros setênios, né, do 0 aos 7, do 7 aos 14, dos 14 aos 21, que são os setênios formativos do ser humano. Então, ali, você, no primeiro setênio, a criança é mais movimento, né? Então, ela fica mais livre. No segundo setênio, a criança ela é mais rítmica, então você trabalha mais com a parte artística. E aí, no terceiro setênio, ela começa um desenvolvimento mais intelectual e mais social também. E aí também a pedagogia Waldorf tem uma base do currículo para esse momento da criança. Então, a Escola Grão Saber, ela, na verdade, é resultado da preocupação de alguns pais. Acho que dá para começar falando assim. Um grupo de pais que tinha os seus filhos num jardim Waldorf, no Jardim Guino, começaram a se perguntar o que iria acontecer com os seus filhos depois daquele período maravilhoso que eles estavam vivendo do Jardim da Infância, quando eles fossem para o grau, quando começassem então a ir para a escola de grau.
E dessa pergunta, dá para dizer que começou um pequeno movimento. E depois que eles reuniram informações, fizeram planilhas, pensaram quais eram as reais possibilidades, eles viram que eles também não podiam fazer sozinhos, então eles fizeram um evento, dá para dizer também, lá no próprio Jardim Gimel, onde eles convidaram outras famílias para se juntar a eles. Esse foi vamos dizer, o processo embrionário, e a partir daí, vamos dizer, desse encontro, que foi um encontro decisivo, de 5 famílias já se tornaram 18, e aí, vamos dizer, a bola começou a rodar. Desde o começo ficou muito claro que era então um trabalho associativo, que era o coletivo que estava se reunindo para juntos fazer alguma coisa que era essa ideia da escola, que também não é só escola, é um lugar também de encontro dos adultos e de autodesenvolvimento, e já ficou claro que então todo o processo haveria de ser a várias mãos, as várias vozes. Aqui é que horas que é aqui? 12. 12 horas. Aí aqui vai ser? Não. 3. Não. 10. Não. Uma. E aqui? 2. E aqui daí é o 3. Aí aqui vai ser qual? 4. 5. Daí aqui é o 6. E como a gente tem muito espaço aqui e grande parte das aulas são em sala de aula, dependendo do dia da aula, eu simplesmente deixo eles bem livres em contato com a natureza, sabe? Sem guiar muito eles, né? Eles vão ali, eles ficam observando, vocês viram ali, né, que eles pegam as sementes, olham, percebem que as sementes estavam ocas, né? Aí pegam uma aranha, analisam se a aranha é venenosa ou não, só pegam uma flor, cheiram, mexem com a terra, ficam tocando na terra. É muito interessante, as crianças dos 7 anos também, elas pegam a terra, às vezes na aula ficam só tocando, né? Então a natureza e a criança são a mesma coisa nesse momento. Então depois ali de que a gente ficou ali por uns 15 minutos, que daí a gente partiu para o nosso trabalho mesmo, envolvendo matemática, com a construção de um relógio ali, de flores que a gente está fazendo, né? Mas aquele primeiro momento era um momento mesmo só de, vamos dizer assim, quase uma contemplação, né? Uma vivência de a criança com a natureza sendo ela mesma. A gente começou a plantar os trigos em fileiras. Aí a gente foi plantando em fileiras e a gente foi vendo o crescimento deles. E quando eles terminaram de crescer tudo, a gente viu eles ficarem dourados, esperamos um pouco, e daí a gente pegou eles e malhamos numa lona preta que tinha. Aí a gente malhou, acho que demorou 2 dias essa malhação, e daí depois a gente foi peneirando para depois bater no pilão. Aí vocês filmaram a gente no segundo processo do pilão, que foi quando a gente já estava no triturador. Aí a gente foi lá com o pilão, batemos bastante, e daí depois da gente ter batido, a gente pegou um triturador, colocamos um moedor, e daí a gente colocou lá os grãos que já estavam batidos e a farinha também, e daí a gente foi fazendo uma manivela e foi caindo a nossa farinha. Aí a gente fez um pão, que a gente fez também lá no forno de barro, que a gente fez, tá lá atrás, e daí a gente assou os pães lá. Não chegou o pão como a gente imaginava, né? Tipo, ele não saiu perfeitinho, que nem nas padarias. Aí, quando a gente preparou o pão, assim, tipo, foi muito legal, porque o pão que a gente comeu foi o pão mais gostoso que eu já comi, assim. Foi muito gostoso o pão que a gente conseguiu comer. E daí, toda essa plantação de trigo, eu nunca tinha feito. Isso foi uma novidade muito grande pra mim. E a gente escolheu a pedagogia porque a gente queria para ele uma escola que conseguisse olhar para ele inteiro. O Arthur é um menino muito intelectualzinho e isso sempre me incomodou nele, porque eu queria que ele desenvolvesse o ser dele completo. As habilidades corporais, as habilidades artísticas, e as outras escolas que a gente conheceu valorizavam muito as habilidades intelectuais dele, e isso estava reforçando esse ponto nele.
E quando ele veio para o jardim, entrou no Jardim Waldorf, a gente viu isso se acalmar, ele ganhou mais serenidade, diminuiu muito a ansiedade, ele era uma criança muito ansiosa. E ele conseguiu desenvolver coisas que ele não tinha desenvolvido ainda. Por exemplo, subir até o galho mais alto de uma árvore, começou a escalar batente de porta em casa, coisa que ele nunca tinha feito, é normal, toda criança faz. Ele começou a ganhar uma calma, assim, parece que um conforto dentro do corpo dele. E ele era uma criança que sempre reclamava que a cabeça dele não esfriava, ele sentia que a cabeça dele estava sempre quente. E aí, depois que ele entrou na escola Waldorf, essa reclamação diminuiu também. Então eu digo que a escola para ele foi como um remédio mesmo, só que sem precisar de remédio. Nós apresentamos para a criança inicialmente os fios. Então no primeiro ano ele vai trabalhar com um tricô de dedo, que ele faz um tecer. E aí aos poucos você insere a agulha, 2 agulhas, e as crianças conseguem ir tecendo de uma agulha para outra, e você acompanha junto com o desenrolar da professora de classe com o conteúdo que está sendo apresentado, as letrinhas e os números. Então eles contam os pontinhos, eles contam as carreirinhas. E quando você percebe que uma criança consegue tecer, laçando na outra agulha o fio e trazendo e fazendo com que isso avance, junto, essa criança está lendo. É só fazer um quadrado, depois a gente faz no formato de dragão, depois faz as asas, o rabo, que era para ser uma pata, só que fizemos errado. Aí eu fiz errado, daí a gente arrumou e fez um rabo. E aqui são as patas da frente dele, fica assim. Então, eu entrei com 10 anos na pedagogia Waldorf, porque antes eu estava em uma escola totalmente normal. Era uma escola de freira, então você pode imaginar que assim, eu era totalmente forçado a fazer provas, eu era obrigado a várias coisas e a minha liberdade dentro do ensino era mínima, a gente não podia criar praticamente nada. Era tudo teórico, a parte prática era totalmente esquecida e eu era visto como mais um. Assim. Foi bem incrível quando eu entrei no Waldorf, porque quando eu tinha 10 anos, eu ia super mal em todas as provas. Eu era o pior aluno da sala e quando eu entrei na escola Waldorf foi uma revolução incrível, porque as minhas notas subiram, eu comecei a curtir ciência e não é que eu fiquei um aluno melhor, entendeu? Não é que a escola me fez ser um aluno melhor, não. É que a escola te dá a possibilidade de ser exatamente quem você quiser ser, entendeu? Então, a gente tem espaço para desenvolver as habilidades de cada um, focando em cada pessoa. Assim. Você não é visto como mais um. Como que foi a minha readaptação na escola convencional, saindo da Waldorf? Então, a gente deu super bem porque, basicamente, quando você entra em escola Waldorf, é engraçado porque você aprende a estudar do seu jeito. Então, você não vai ser mais obrigado a estudar física, teórica e decorar as fórmulas. Você vai ver o experimento de física, vai entender por que aquela fórmula se aplica àquilo e assim estudar, entendeu? Então, você desenvolve um método seu de estudar. Isso te ajuda em todos os lugares, seja faculdade, vestibular, cursinho, tudo fica muito mais fácil. Para mim, é lógico que na minha área, que acabei optando por música, foi meu primeiro... a Steiner me deu tudo, né? Quer dizer, eu cantava em coro, eu estudei flauta na escola, né? Quer dizer, todo o impulso deles me levou para estudar música no conservatório, aí com um caminho profissional. Né? Então eu com 16, 17 anos já estava atuando profissionalmente, né? Já fazendo concerto, enfim. Isso, lógico, que a escola favoreceu. Tem o componente da minha família, quer dizer, meus pais sempre me estimularam, então são combinações, né? Mas a escola, para essa área, sem dúvida nenhuma, ela te dá muito material, né? Toda a parte artística,
todas as relações, se eu pensar que eu fiz tricô, macramê, crochê, pintura das mais diversas, aquarela, como chama? Artes gráficas, quer dizer, você não tem isso em qualquer lugar. E lapidar joia, né? Quer dizer, lapidar pedras, quer dizer, são coisas que vão, vamos dizer, despertando numa criança ou num jovem uma certa sensibilidade, que lógico está muito próximo do trabalho artístico, né? Então,